Boa noite, queridos irmãos, graça e paz. Estamos aí novamente para mais uma terça top, uma terça muito especial, abençoada, onde nós queremos partilhar a palavra de Deus e continuar partilhando sobre aquelas coisas tão bonitas e especiais que Deus coloca no coração da gente para nos ensinar a viver e também partilhar com os irmãos e as irmãs. Como diz o Evangelho, de graça recebestes, de graça dai. E eu me alegro muito de que sobre a vida de irmãos são colocados dons e capacidades que devem ser repartidas uns com os outros. E a mim e a outros irmãos foi dada a capacidade espiritual também de partilhar a palavra na forma de pregação, de ensino. E nós devemos exercitar isso para a glória do nome do Senhor Jesus, para o nome dele ser exaltado e não para o nome de ninguém, pessoa alguma, porque o Senhor é todo poderoso para manifestar o seu nome na terra, né? E ele é maior que nós. Bendito seja o seu nome. Algumas semanas atrás, três semanas atrás, eu partilhei uma palavra sobre a relação entre a Bíblia como palavra de Deus e a oração. E eu disse que elas eram como as duas asas de um pássaro e que elas estavam plenamente interrelacionadas. Que a palavra de Deus, a Bíblia como palavra de Deus, necessita profundamente da oração. E a oração necessita profundamente da palavra de Deus. Foram dois ministérios, a pregação e a oração, que foram dadas como parte do sacerdócio, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, né? O apóstolo Pedro, quando estava ele e os discípulos se envolvendo com o serviço das mesas, como é chamado ali no livro de Atos, né? Com as necessidades cotidianas da igreja, ele disse aos irmãos: não convém que nós façamos isso, nós temos um chamado para a pregação, para a palavra e para a oração. E essa é a dimensão essencial e fundamental de alguns que são chamados para viver assim, né? Então essa dimensão da oração e da palavra, elas se interrelacionam e têm o mesmo peso, e nós estávamos refletindo juntos aqui, né, sobre como elas se interrelacionam, né? E mencionei um pouco também sobre a importância da relação entre poder e autoridade. E mencionei que poder e autoridade são duas dimensões da mesma coisa, né? Eu exercito a minha autoridade por meio do poder de Deus. A autoridade é inerente à vida do crente, à sua condição de crente. Ele dá autoridade sobre enfermidades, sobre o demônio e sobre a evangelização e a salvação das pessoas. Mas somente o poder é que faz com que esta autoridade que me foi delegada possa ser exercitada na sua plenitude, embora em algumas ocasiões no Novo Testamento as duas palavras sejam sinônimas, né? Mas a gente didaticamente as separa para entender melhor como se interrelacionam também essas duas expressões que aparecem no Novo Testamento: autoridade e poder. E depois ainda mencionei um pouco sobre a relação entre logos e rema, e disse também que as duas, embora sejam sinônimos no Novo Testamento, elas devem ser interpretadas, ou elas precisam, né, ser interpretadas também de maneira complementar uma à outra, né? Eu disse que o logos é a pregação da palavra que chega aos ouvidos, e rema é essa pregação que chegou ao coração e que começou a agir e a transformar a vida da pessoa, né? O rema é a palavra vivificada, e ali também estabelecia uma relação bíblica entre a palavra e a oração. Eu disse que a manifestação do Logos precisa transformar-se em rema e está muito conectada com o ministério de oração e de intercessão do pregador e também da igreja, para que a palavra seja viva e eficaz
na vida das pessoas, né? Quando eu mencionei que a pregação por si só, ela é logos, e ela não necessariamente, por ser uma pregação, um anúncio, vai produzir algum efeito, né? Mas ela precisa ser vivificada pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele vivifica por meio do ministério da igreja, né? O Espírito Santo não trabalha à parte da igreja. No Evangelho de João, no capítulos 14, 15 e 16, onde aparece ali o ministério do Espírito Santo, ali é dito que o Espírito testemunhará do Senhor Jesus e nós testemunharemos com Ele, né? Em Mateus, no final do Evangelho de Mateus e também especialmente no de Lucas, Jesus se dirige aos seus discípulos e diz para que eles não se ausentem de Jerusalém, ou seja, não comecem a pregar enquanto do alto não forem revestidos do Espírito Santo, né? É o Espírito Santo que vai vivificar e manifestar o poder que nós precisamos ter para o convencimento que é executado pelo Espírito Santo na vida das pessoas quando nós pregamos o Evangelho. Em Atos 1:8, o apóstolo, o apóstolo Lucas, né, o médico Lucas, diz que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então, nós não devemos nos aventurar a tornarmos-nos pregadores ou acharmos que somos pregadores e que vamos alcançar multidões ou pessoas, ou meu bairro, ou minha rua, ou até mesmo meu discípulo, como mencionei na semana passada, sem que a gente se detenha e compreenda exatamente estes fatos aqui envolvidos. E eu gostaria de dar um passo adiante e partilhar com você sobre uma parte importante do Novo Testamento, que é a gente olhar a palavra de Deus como promessa e a relação da manifestação da promessa com a ação do Espírito Santo e a nossa oração, que por meio da ação do Espírito Santo vivifica a palavra de Deus para operar na vida das pessoas, né? O que é que eu quero dizer com isso? Talvez um ouvinte desatento possa imaginar que eu tenha transformado a palavra de Deus numa simples proclamação de algo ao ouvido da pessoa, e tenha colocado um peso exagerado na importância e no lugar da oração. Eu não fiz isso. Eu deixei muito claro que os dois, tanto a pregação da palavra e o ministério da oração, eles estão equiparados. São as duas asas com as quais nós devemos voar na manifestação do Evangelho. Mas eu queria esclarecer isso para os nossos queridos líderes, né? Que quem vivifica, quem opera é a palavra, que é vivificada pelo Espírito Santo. Ela é tornada efetiva na vida da pessoa por meio do Espírito Santo. Não é assim que a nossa oração, por si só, vai realizar coisas tremendas e maravilhosas e sobrenaturais. É a oração em conexão com a palavra, porque a palavra é Jesus. E Jesus é aquilo que Ele é, e é aquilo que Ele diz que Ele é, e é aquilo que Ele fala. Então, aquilo que Ele fala da parte do Senhor Deus, e que está manifestado desde o início da criação, como o Logos de Deus, né, como está escrito em João, capítulo 1, versículo 1, toda a fala de Deus é uma promessa para nós. Nós recebemos bênção da parte de Deus por meio da palavra dEle, e a palavra dEle se manifesta para nós como promessa. Promessa é aquilo que eu recebo da parte do Senhor e que precisa ser recebido na minha vida, assim como o Evangelho. O Evangelho é uma promessa feita aos nossos antepassados, especialmente na pessoa de Abraão e na pessoa do seu filho Isaque, que tornou-se uma figura do próprio Senhor Jesus, o descendente, diz o apóstolo Paulo, né?
em Romanos, no capítulo 4, ele diz: o descendente é Jesus, espiritualmente, né, e não Isaac. Em termos de descendência humana é o Isaac, descendência espiritual se refere a Jesus. Então, Jesus e a sua salvação são uma promessa feita por Deus já desde a antiguidade, desde a queda, né? Logo após a criação, quando Deus manifesta para o homem que irá salvá-lo e mata um animal para cobrir-lhe a nudez. Ali Deus estava já manifestando de maneira já simbólica a sua promessa de salvação. Então, todas as coisas que Deus manifesta no mundo e manifesta na nossa vida, e que nós chamamos de palavra, que nós chamamos de Bíblia, né, são as promessas de Deus feitas a nós. Em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 20, o apóstolo Paulo diz: quantas são as promessas de Deus, tem nelas o sim do Senhor. Então, tudo que Deus prometeu é o objetivo dele que se cumpra na vida da igreja e que se cumpra na vida do mundo. Por isso é uma promessa. E estas promessas de Deus que estão na Escritura e que são a Escritura, por assim dizer, elas devem e precisam e querem ser manifestadas na vida de todos nós, na vida da igreja, na minha vida individualmente, na minha família. Todas elas, que se resumem na pessoa do Senhor Jesus, é verdade, mas todas elas se manifestam na nossa vida como palavra de Deus, irmão. Então, o que eu preciso fazer com a Bíblia, quando eu digo que vou ensinar a Bíblia para as pessoas, que eu vou ministrar a vida das pessoas, que eu vou exortar a vida das pessoas com a palavra de Deus, eu não vou transformar isso em teologia. Teologia não salva ninguém. Reflexão teológica não põe ninguém na eternidade. Não há teólogos no céu, só há filhos e filhas do Senhor. O pastor despreza a reflexão teológica? De maneira nenhuma. Estou só fazendo uma brincadeira, dizendo que a reflexão bíblica que nós fazemos, todo o estudo da Bíblia que nós fazemos, todo o entendimento que a gente busca na palavra de Deus, ela tem como intuito revelar para nós as promessas. Então, quando você que é um discipulador, uma discipuladora, vai conversar com o seu discípulo ou com a sua discípula sobre um problema conjugal, e você precisa exortar, precisa corrigir, precisa ensinar alguma coisa, você deverá buscar na Escritura as promessas de Deus com respeito ao matrimônio. Você tem que buscar na palavra de Deus as exortações de Deus quanto ao matrimônio. Você terá que descobrir na palavra de Deus quais os ensinos da palavra de Deus com respeito ao matrimônio. Algum tempo atrás, precisei conversar com o irmão que veio conversar comigo porque estava desgostoso com o seu matrimônio e queria deixar a sua esposa, e já estava decidido a deixar a sua esposa. E eu disse para ele: você não pode deixar a sua esposa. Você está casado com ela, você conhece o Evangelho, você é um filho, um filho do Senhor. E você está casado com uma mulher debaixo do conhecimento da palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que aos crentes é vedada a separação. A nós que cremos, aos todos, claro que o ensino é para todos os homens, mas todos os que não conhecem a Jesus se tornaram desobedientes, diz a Escritura. Então, nós que não somos desobedientes, seguimos a palavra de Deus. E eu, então, exortei o irmão que ele não podia separar-se da sua esposa, ensinei a ele na Escritura quais os lugares que ministravam sobre isto, sobre a reconciliação e não separar-se da sua esposa, e trouxe a ele as promessas de Deus para a vida conjugal.
Isso que nós temos que fazer, reflexão bíblica, reflexão teológica, qualquer tipo de exercício mental ou espiritual que a gente queira fazer com a Bíblia, é para levar ao povo a exortação, o ensino e a promessa de Deus. A promessa de Deus para a vida dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Então, querido irmão, eu ensino a promessa, ele aceita a exortação, se arrepende, ele recebe o ensino, compreende aquilo, eu dou a promessa para ele começar a praticar, e ele vai embora. O que eu faço agora? Cumpri a minha parte. Fiz o que eu devia fazer. Não completamente. Ainda não. Agora você tem uma parte muito importante, que é tornar-se o parceiro, a parceira do Espírito Santo, na vivificação daquilo que foi ministrado na vida da pessoa. Agora você e eu, em oração, vamos dobrar joelhos, vamos clamar, chorar, jejuar a favor da vida desse meu discípulo. Para quê? Para que aquilo que eu ministrei na vida dele seja vivificado pelo Espírito Santo. Para que ele receba essa palavra. Por quê, pastor? Porque ele está magoado, dando este exemplo que eu acabei de dar. Ele está ressentido com a sua esposa, ele está abatido com as experiências que fez. O Satanás entrou lá e colocou na mente dele que ele deveria ir embora, que ele deveria deixar aquele lugar, abandonar a esposa e os filhos e começar outra vida. O Satanás se entremeteu na mente dele de tal forma que a palavra precisa do auxílio da oração para ser vivificada nele. E quando eu estou orando, eu vou resistir a Satanás na vida desse homem. Eu vou quebrar o poder de Satanás na mente dele. Eu vou decretar em nome do Senhor Jesus a vitória na vida dele. Eu vou resistir em oração. Eu vou jejuar contra toda a ação do diabo que quer separar aquele casal, por causa das crises que eles fizeram, por causa das crises que foram geradas no matrimônio. O Senhor Jesus, se referindo à ação do diabo, ele disse: o diabo nada tem em mim. E continuando no diálogo, ele diz: o diabo não cogita das coisas de Deus, ele cogita das coisas de homens. O diabo se entremete nos nossos pecados, o diabo se entremete nas nossas fraquezas. Ele sente cheiro de carniça. O Satanás é um urubu que é atraído pelo pecado. Então, quando nós estamos orando, nós estamos lutando contra a ação do maligno. Estamos em batalha espiritual quando estamos intercedendo a favor do nosso discípulo. E nós estamos em parceria com o Espírito Santo para que essa palavra seja vivificada na vida dele. Qual é o passo seguinte que eu vou dar com ele? Eu vou ajudar agora ele a interiorizar as promessas. Se Deus tem sim nas suas promessas, eu vou agora ministrar intensamente na vida do meu discípulo essas promessas que Deus fez com respeito ao casamento. Vou pedir para ele decorar. Vou escrever em cartõezinhos para ele: leva isso aqui se estiver sentado no carro, no ônibus, aguardando a sua vez no banco. Leia, medite nessa promessa do Senhor para o seu casamento. Você está me entendendo, irmão? Reflita sobre isso aqui. Faça uma oração e diga: Senhor Jesus, me ensina o que está escrito aqui. Eu quero viver isso na minha vida, no meu casamento. E enquanto isso, nos bastidores, você está orando e está resistindo a Satanás,
Você está clamando a Deus para que essa palavra seja vivificada na vida dele. Senhor, em nome de Jesus, vivifica. Abre o entendimento dele, Senhor, para que ele entenda. Ó Senhor Jesus, eu peço que ele receba a abertura dos olhos espirituais, como está lá em Efésios, no capítulo 1 e no capítulo 3, quando ele ora pela igreja, o apóstolo Paulo diz, para que os olhos espirituais sejam abertos. Senhor, abre os olhos do meu discípulo para que ele veja. Senhor, em nome de Jesus, quebranta ele e a sua esposa. É a parceria com o Espírito Santo. É uma luta. Você entende? Você percebe como eu estou tentando dizer como a oração e a palavra se interrelacionam? Você entende como eu estou dizendo como são duas asas que batem harmoniosamente? Você já viu um pássaro batendo assim as asas? Não, ele bate harmoniosamente. A sua sustentação no ar se dão quando a palavra e a oração, quando a promessa de Deus e a intercessão estão batendo juntos no processo de edificação da vida do nosso povo, no processo de edificação da vida da nossa gente. Deus chamou a mim e a você para praticarmos isso, querido irmão. Praticarmos. Desenvolva a habilidade de ministrar promessas na vida dos seus discípulos. Ajude os seus discípulos a se apropriarem das promessas. Ensine os seus discípulos a orarem, baseados na promessa. Pastor, então eu posso aplicar promessas de Deus em todas as áreas da vida? Você não pode, irmão, você deve. A oração é uma oração baseada em promessa. Até porque se nós não entendemos que oração é a vivificação da promessa de Deus, como o Evangelho que é a promessa, e todas as bênçãos são promessas de Deus para nós, e se nós não entendermos que a oração é parte da vivificação da promessa, a oração fica um negócio entediante, chato e sem sentido, porque os crentes não saberão por que oram. Pensam que orar é encher a paciência de Deus. Pensam que orar é ficar arranjando palavras para preencher o seu tempo e dizendo coisas desconectas para Deus. A oração tem um processo, irmão, bastante claro, bastante instrutivo, no mesmo nível que a palavra. Conecte a sua oração com a palavra de Deus e você vai ter uma revolução na sua vida espiritual. Você terá uma revolução na vida sua, da sua família. Você terá uma revolução na vida dos seus discípulos. Quando eu oro pelos meus discípulos, quando eu oro pelos meus filhos, pela família deles, quando eu oro pela igreja, eu busco promessas de Deus para a vida deles. Eu busco promessas e oro fundamentado, baseado, sustentado nas promessas. Porque se você não tem promessas nas quais orar, como exercitará a fé? Vai exercitar a fé em quê? Se na sua vida de oração não há promessas a serem lembradas, trazidas e vivificadas. Para que vai servir a sua oração? A nossa oração sem promessas é uma encheção de linguiça, irmão. Inútil e cansativo. E a gente vai desistir de orar porque vai dizer: não vejo resultados na minha oração. Ensine a você mesmo a viver de promessas e a orar baseado em promessas. Ensine seus discípulos a receberem promessas, a orarem com promessas. Interceda por eles baseado nas promessas. E você vai ver a sua oração enriquecida.
Você vai ver a sua vida transformada. Você vai poder olhar para a vida dos irmãos e das irmãs e dizer: Senhor, mais uma promessa cumprida. Eu conheci a história de um evangelista e que ele cuidava de orfanatos na Inglaterra. A Bíblia dele era cheia de datas nas laterais, porque a vida de oração dele era toda baseada nas promessas de Deus. E quão era maravilhoso quando ele via cada uma das promessas de Deus se cumprindo nos orfanatos dele. De chegarem pães e leite para dar para as crianças de manhã, por causa da promessa. Há um episódio onde é contada na biografia dele, eu não me recordo agora o nome do livro, onde ele se senta na mesa com todas as crianças, uma centena de crianças, botam as canequinhas, todos em cima da mesa, não há um pedaço de pão e uma gota de leite no orfanato. E eles servem a canequinha para todo mundo, bota a gurizadinha toda sentada nas mesas e dão graças pelo pão e pelo leite. Eles terminam de orar, irmão, batem a porta e você sabe, com pão e leite para dar para todos eles. Porque ele confiava nas promessas. Para ter fé é apenas e única e exclusivamente fé na promessa. O apóstolo Paulo ensina isso exaustivamente nas suas cartas. Se você quer compreender isso mais profundamente, leia a carta de Romanos e a carta de Gálatas, onde o apóstolo Paulo dá exemplos inúmeros sobre a fé que se baseia, que se sustenta, que confia na promessa. Que coisa boa, irmão. Você e eu temos promessas de Deus para a nossa vida pessoal. Promessas de Deus para a nossa vida conjugal, familiar. Promessas de Deus para o nosso ministério. Promessas de Deus para o seu discípulo, para a sua igreja. Ore com essas promessas diante do seu coração e diante dos seus olhos espirituais. E você vai ver o que acontece. Põe a promessa na jogada. E Deus vai fazer esse jogo tornar-se um jogo emocionante em sua vida, no nome do Senhor Jesus. Deus tem preparado coisas extraordinárias para você. Deus está preparando uma renovação da sua vida espiritual, uma renovação da sua vida de oração. Você que se cansou de orar, que se cansou de ministrar a discípulos, que está frustrado ou desanimado, renove a sua vida com promessa. Renove. E Deus fará maravilhas. Fará maravilhas. Maravilhas. Samuel, na sua carta, quando ele se despede do povo, ele diz: nenhuma das promessas que Deus fez caiu até o dia de hoje. Nenhuma. Deus fará cumprir a sua promessa. Como? Vivificadas pela oração. A sua fé vai crescer, confiar na promessa, mediante oração. As promessas de Deus se tornam efetivas, vivas e eficazes na sua vida e na vida das pessoas por meio de oração. Interrelacionadas. As duas asas, batendo juntas. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Guarde seu coração. Partilhe essa palavra. Ela é bênção na vida de muitas pessoas. Tem muitos irmãos precisando ouvir o que você acabou de ouvir. Compartilhe essa palavra. Deus trará bênção. Essa foi a terça top de hoje. Deus abençoe você grandemente. A graça do Senhor Jesus seja abundante e se aproprie das milhares de promessas que Deus tem na Escritura para fazer cumprir na sua vida, por meio da sua oração, da sua intercessão e na vida dos outros, através
do seu discipulado e da sua oração. Deus o abençoe grandemente. Um beijo no coração. Amamos vocês. Tchau, tchau.